Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast sobre saúde e beleza que vai tratar de forma descomplicada os desafios de antes, durante e depois da menopausa. A minha convidada de hoje é a doutora Camila Fromer. A doutora Camila é formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, diz que é médica por amor, né? Tem especialização em medicina interna, nutrição parenteral e agora, recentemente, a doutora Camila enfrentou um novo desafio. Ela fez a especialidade de nutrologia. E nós estávamos aqui conversando nos bastidores, doutora, quero agradecer muito a sua presença e lhe dar as boas-vindas ao nosso podcast. A intenção que a gente tem aqui é conversar com as mulheres que estão na menopausa, mostrar para elas que elas não estão sozinhas, né? Que nós temos aí muitas estratégias para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, né? Seja muito bem-vinda, doutora. Eu quero agradecer a oportunidade, fico muito feliz com o convite. Ainda é um grande desafio mostrar para a sociedade o que é essa especialidade nova, que tanto me desafiou a encará-la. E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina. Essa transição menopausal, quero contar para vocês que também é minha. Também é minha. Estamos encarando juntas. Então, é um desafio aí de todas as mulheres. E estamos encarando ela juntas aí. Ainda mais, né, doutora, que a gente está no mercado de trabalho. O mundo mudou, né? Então, assim, é um desafio bem grande. Eu acredito que para todas as mulheres que antigamente se passava isso mais recolhida, mais assim... a gente não tinha que ter tanta energia tão ativa trabalhando na idade, assim, as mulheres passavam por essa fase de uma forma mais tranquila, eu acredito, pelo ritmo de vida que se tinha antigamente. Marisa, também tem a questão de que nessa idade elas ainda estavam tendo filhos. Também. As nossas avós estavam tendo filhos com essas idades. Então, ali pelos 45, 50 anos, elas ainda estavam não eram reprodutivas. Então, não era incomum elas terem 10, 11, 14 filhos. A minha avó teve 5 filhos, então aos 55 ela ainda estava tendo filhos. Então, ela passou por uma transição de menopausa que ela nem enxergou. A minha mãe também. A minha mãe passou por uma transição muito diferente da minha. Muito diferente da minha. Né, que eu recordo. Vamos falar de nutrologia. Né? A gente estava aqui nos bastidores comentando qual a diferença entre nutrologia, uma médica nutróloga e uma nutricionista. Então, a minha formação, eu sou formada em medicina. Depois da medicina, você precisa fazer a formação em clínica médica, para aí depois fazer uma subespecialidade que se chama nutrologia. A nutrologia é a parte da medicina que é responsável pelo tratamento de tudo que for relacionado com a alimentação. Então, ela é uma subespecialidade dentro da clínica médica que trata de tudo que for relacionado a alimentos. Ela faz interface com as demais especialidades todas. Então, ela faz interface com a endocrinologia, com a cardiologia, com a pneumologia e com as demais especialidades. Além de tratar da parte dela em si, porque a alimentação gerencia boa parte da sua qualidade de vida. Era isso que a minha próxima pergunta era isso. Qual é a sua visão, doutora, em relação a quais seriam os pilares para uma vida saudável e mais, uma vida com energia? Porque eu percebo que uma das coisas que a menopausa traz é uma queda muito grande de energia. Muito grande, principalmente os desafios da vida moderna. Veja, eu acho que tudo começa, acho não, né? Os estudos provam que tudo começa lá pelo topo. A gente precisa acreditar em alguma coisa. Então, eu acho que lá em cima se coloca a fé. A espiritualidade. Você precisa ter uma espiritualidade, acreditar em alguma coisa. Gerenciamento de estresse. Acho que é importantíssimo, porque se você conseguir ter o mínimo de gerenciamento do estresse dessa vida moderna, você consegue colocar todas as coisas nos seus lugares. Nem tão grandes quanto a gente imagina quando a gente está estressada, né? Olha, 80% dos problemas que você acha que você vai ter não aparecem. Eles ficam só no acho que você vai ter. Só na preocupação. Só na preocupação. Eles não vêm. Então, o gerenciamento do estresse, aí vem a questão tanto da psicoterapia, quanto das terapias,
Hoje, antes de vir para cá, eu me dei o direito de ter uma boa sessão de massagem, uma massagenzinha relaxante, aquele banho gostoso, para me preparar para vir aqui conversar com você. Olha, Então, assim, estamos honradas. a gente vai avançando na questão da idade também e vai aprendendo a se dar esses pequenos prazeres, né? Então, vamos gerenciando o estresse, organizando a vida, ter um mínimo de organização a respeito do seu trabalho, da vida, de como está gerenciando a vida dos filhos também, porque Sim. tem essa importância. Atividade física, né? Aí vamos para o feijão com arroz. Atividade física, cuidados com a alimentação, o mais saudável possível. E o que é o mais saudável possível? Arroz, feijão, salada e carne. Comida de verdade. Comida de verdade. Então, evitar o máximo possível ultraprocessados, cuidados com a hidratação, cuidados com a sua garrafinha d'água. E eu acho que o pilar tá aí, é o básico bem feito. Quanto mais você inventar, mais complicado vai ficar só ele. Quanto mais você voltar para o que os seus avós, o que seus pais faziam, mais simples fica, mais fácil fica. Lembrar da importância das amizades, lembrar da importância da vida social, lembrar da importância, principalmente nessa fase da vida que somos mulheres, lembrar da importância da vida sexual. Recentemente eu vi um post no Instagram, no teu Instagram. Aliás, eu recomendo o Instagram da doutora Camila Fromer, ela tem informações muito relevantes lá. Então, se vocês ainda não seguem a doutora Camila, sigam, porque eu costumo olhar muito o Instagram dela e sempre tem uma informação relevante lá. E esses tempos eu olhei o Instagram dela e tinha um post em relação à libido, porque é uma das coisas que é muito afetada com a queda hormonal, é muito afetada na menopausa, é a libido das mulheres. Tem como a gente ajudar essas mulheres? Tem como melhorar essa libido? Claro que sim. Melhorando até a questão assim, de imagem corporal, de como a pessoa se enxerga. Isso não significa que estar ou mais cheinha ou mais magrinha vai responder a como vai estar a sua libido. Não é essa a questão. Até porque a libido feminina ela é multifatorial, né? Ela começa lá com o bom dia do parceiro. Às vezes sua libido está lá no pé simplesmente pelo fato de que você está tendo relações com a pessoa errada. Às vezes, não ser vista, né? Não ser vista. O seu parceiro não está mais te enxergando, você não está numa relação legal, às vezes é simplesmente isso. E aí também vem outras questões internas também, né? Atrofia vaginal, se a pele da gente está atrofiada, está seca, a pele vaginal também vai estar diferente, a relação vai ser diferente, a questão da intimidade é muito diferente também na menopausa, e a gente tem uma série de artifícios, tanto na questão alimentar, quanto na questão dos produtos que se usa hoje, suplementação, a questão de até, se bem prescritos, os hormônios que podem ser usados. Então, há uma série de fatores que podem melhorar muito a vida da mulher nessa fase. Eu acho que o que a gente não pode fazer na menopausa é negligenciar a nós mesmos, né? É o que a doutora Camila falou aqui. Se dá o direito a uma massagem, se dá o direito ao autocuidado, né? Frequentar bons profissionais da saúde, ter esses pilares da saúde que a gente conversou bastante aqui, sabe, doutora? Eu entrevistei o doutor Fernando e ele falou muito na oncologia da importância da fé, da espiritualidade, sabe? Então, assim, essas coisas a gente vem repetindo aqui. E não é intencional que a gente vem repetindo aqui a importância desse cuidado. Começa com a espiritualidade, depois começa o gerenciamento do estresse, cuidado com a alimentação, atividade física, ou seja, autocuidado. Para ter uma vida saudável, a gente precisa ter autocuidado. Manter as suas consultas em dia, os seus exames em dia, lembrar que acabamos de passar pelo Outubro Rosa, agora estamos na fase de cuidados com os homens,
mas o seu check-up tem que estar em dia, você tem que ver como é que estão as suas taxas de colesterol, triglicerídeos, não só as taxas hormonais, né? Sim. Então, eu acho que todo o check-up é importante, buscar por bons profissionais que possam ter orientações boas. Hoje, por exemplo, a internet é um território sem dono, você entra lá, não sabe qual é a informação que está real, todo mundo tem alguma coisa para falar lá dentro. Eu procuro, dentro do que eu trago, trazer informações de qualidade, com embasamento científico, porque morro de medo da informação, por exemplo, que a minha própria filha possa estar recebendo lá de dentro. Eu acho que a internet ela é maravilhosa por um aspecto e muito perigosa por outro. Na área da saúde, ela é muito perigosa, a internet. Porque, assim, tem que discernir o que é terrorismo, o que é modismo, do que é informação. Por isso é que eu acho que a gente tem que, antes do online, vem o físico, a gente tem que conhecer as pessoas, né? Para saber que... para as informações serem mais fidedignas, para a gente ter mais confiança nas informações. Tu falaste uma coisa aí de check-up, que eu também vi no Instagram da doutora Camila. O que uma mulher de 40 a mais tem que se preocupar em fazer anualmente? Qual seria um check-up de uma mulher de 40 a mais? Olha, uma mulher 40 a mais, o check-up cardiológico, importantíssimo, né? Exames de mama, a questão ginecológica, e aí não vamos esquecer também dos exames básicos da rotina de sangue, né? Uhum. E aí entra também a parte da questão nutrológica, e aí eu vou te direcionar para o que for necessário. Não lembrar de fazer as dosagens também hormonais, de vitaminas, e aí fazer as reposições e suplementações necessárias, né? Sim. Eu acho que o básico. É o básico bem feito. É o básico bem feito. A doutora Camila repete muito isso. A doutora Camila repete muito isso, né? O básico bem feito. Os hábitos alimentares, eles são muito importantes na manutenção da saúde e do equilíbrio metabólico. A gente sabe que a gente às vezes não consegue ter os bons hábitos alimentares por uma razão ou por outra, ou às vezes a gente até tem bons hábitos alimentares, mas a nossa absorção de vitaminas ela está prejudicada, né? Está faltando algum nutriente ali, alguma coisa ali. Mas também é um alerta que eu já fiz aqui num podcast passado, não é suplementar por suplementar, não é suplementar de qualquer maneira. Doutora, qual seria uma maneira inteligente, uma maneira que beneficiaria o paciente de fazer uma suplementação? Veja, nós vivemos num ambiente completamente obesogênico. Os foods da vida estão em qualquer lugar. A gente corre o dia inteiro. Então, é muito mais fácil você chegar cansado em casa, pegar o telefone ou simplesmente entrar no aplicativo e pedir uma opção de alimentação. Quando você chega em casa no fim do dia, você vai buscar se recompensar. Então, olha, hoje eu estou cansada porque eu mereço. Eu mereço. Quando vem a frase eu mereço, sempre vem associada a alguma coisa ou doce ou gordurosa demais. Indulgência. Então, você vai sempre se beneficiar de alguma coisa. Então, há formas inteligentes de fazer isso. Então, mesmo dentro dos aplicativos, há opções saudáveis. Você consegue fazer uma escolha um pouco melhor. Então, há como ser indulgente com você, mas a questão também não é nem tanto 8 ou 80. A indulgência pode vir uma vez na semana. Ela não pode vir no almoço e na janta todo dia. Sim, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, não é nem tanto o 8, nem o 80. Não é a taça de vinho semanal que vai te transformar num alcoólatra. Sim. São as 2, 3 garrafas no dia. Sim. Então, não tem nada... torno a minha frase, o básico bem feito. Então, uma taçazinha uma vez por semana, no convívio social com seus amigos, não é isso que vai te tirar a saúde. Não, até porque muito o convívio social com os teus amigos faz parte, um dos pilares de uma vida com saúde e energia. E mesmo dentro
da questão do convívio social, você tem condições de fazer boas escolhas. Sim. Então, hoje é noite da pizza. Vamos à pizzaria, tá? Uhum. Eu preciso escolher aquela pizza assim com queijo, cheia de gordura? Não. Eu posso fazer a opção por uma pizza de mussarela. Pode dizer. Eu preciso comer 5 fatias de pizza? Não. Eu posso comer uma fatia de pizza e sair de lá satisfeita? Sim. 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 Então, é isso que eu converso com os meus pacientes diariamente. Então, dentro do convívio social, você não precisa se restringir. Agora, sim, se o seu círculo social não possui limites, talvez as pessoas com quem você esteja convivendo precisem ser restritas por um período. E aí, sim, até elas mesmas vão sentir, olha, fulano deixou de estar conosco. Por quê? Tem um livro, doutora, que eu li há muito tempo atrás, que eu recomendo para todo mundo que está nesse processo de emagrecimento, perda de peso, que é o Pense Magro, sabe? E ela fala uma coisa muito, muito importante. Às vezes a pessoa começa a negar as coisas e o círculo começa a fazer pressão, né? E que você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo e não precisa ter culpa de estar negando, precisa ter clareza no porquê você está fazendo aquilo, que é para a sua saúde, para o seu bem-estar, e ser delicada, mas ser firme, né? Então eu acho assim que as escolhas são sempre nossas, né? No final das contas, as escolhas são sempre nossas. Veja que a questão não é apenas emagrecer por beleza. A obesidade é uma doença relacionada a mais de 200 outras doenças e assim precisa ser entendida. É uma doença crônica, recidivante, tratável. Hoje a gente tem uma gama enorme de medicamentos que podem ser usados para tratar a obesidade. Mas se você não me entregar o arroz com feijão bem feito, o medicamento não entra no contexto. Sim, o medicamento faz parte do tratamento, não é apenas... Ele não é a base. Ele não é a base. Ele está inserido. Sim. Mas a base é a mudança do seu estilo de vida. E aí é a insistência. A mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida. E isso também, doutora, isso também se aplica às mulheres na menopausa, porque assim, há um ganho de peso e há uma dificuldade em perder peso na menopausa. Desculpe. Não, isso se aplica também a nós. Eu senti muito isso. Eu sou uma pessoa ativa, eu faço exercício, eu tenho uma alimentação saudável, né? Mas eu senti muito a redistribuição. Sim. Por uma questão estrogênica, a gente acaba tendo uma questão de acúmulo, principalmente em região de cintura, né? Isso. Então, a mulher que tinha uma cinturinha mais fina começa a ter aquele acúmulo nesta região. E aí que se diz que há o aumento do risco cardiovascular a partir dos 45, 50 anos, que é onde nós entramos no climatério, onde entramos na menopausa. Sim. Então, aumentando o risco cardiovascular. Então, há sim formas inteligentes de se fazer essa transição. Então, as escolhas nessa época precisam ser melhor pensadas do que já foram lá atrás. Se você veio construindo uma menopausa melhor, você vai passar por uma transição menopausal mais fácil. Isso com certeza. Mais músculo, tendo mais músculo. Exatamente. E aí a questão vem, as questões das escolhas alimentares. Frutas, verduras, alimentação com mais carne. Eu não gosto de falar assim, no meu consultório não se fala em proteína, carboidrato, lipídio. No meu consultório se fala em comida. Sim, então se fala em carne, frutas e verduras. Eu não sei quando é que carne virou proteína, tá? Quando é que passou a se comer só macro e micronutrientes. Então, come-se carne, come-se alface. Então, eu prefiro esta abordagem. Eu acho que simplifica muito, porque isso vai desde a pessoa com menos escolaridade até a pessoa que vai entender melhor. Acho que o médico precisa falar uma linguagem que o paciente entenda e menos mediquês. Então, vamos falar em comida.
Carne para construir musculatura. Sim. Como é que você vai construir musculatura? Você vai comer inteligentemente. Então, porções melhores de carne, que não necessariamente a carne vermelha, né? Aí entram os peixes, que tem o ômega, por exemplo, que a gente tem aí atum, sardinha, aqui nós temos a nossa tilápia, que é um peixe de boa qualidade, que tem a questão dos ômegas, peixe importante para alimentação, as carnes brancas, a própria carne suína, é uma carne com uma magra, boa inclusive. qualidade, uma carne magra. E aí, não adianta também só colocar para dentro esse aporte, mas eu preciso biodisponibilizá-lo. Ele precisa ser colocado para funcionar. E aí entra a questão da atividade física. Atividade física é essa, que hoje a gente preconiza. De 150 a 300 minutos de atividade cardiovascular, o que seria isso? Natação, corrida, atividade que aumente a frequência cardíaca e pelo menos 3 vezes por semana de musculação. A musculação, eu acho que houve um preconceito com a musculação no início, mas hoje é muito preconizado para mulheres e idosos também, manter a massa muscular, né? Também. A gente constrói uma poupancinha de massa muscular pensando lá no futuro, pensando no seu envelhecimento, e isso pensando em desempenho físico e no envelhecimento, em funcionalidade. O que é isso? É não depender de ninguém para envelhecer. Envelhecer com qualidade. Sim. É envelhecer caminhando, trocando sua roupa, tomando seu banho. Isso, levantando e sentando. Né? Que eu sempre brinco que eu não faço mais agachamento para ficar atraente, eu faço agachamento para sentar e levantar, sentar e levantar. Esse é um dos testes que a gente faz de funcionalidade no consultório. É o teste do senta e levanta. E é basicamente isso. É construir o seu futuro, é gerenciar o seu envelhecimento. Porque eu acho que a longevidade, ela tá aí, já nasceu a criança que vai viver 100 anos, né? Então, mais do que nunca, é muito importante essas questões ficarem claras para as pessoas. A qualidade de vida que você vai ter no futuro é que você está construindo hoje, né? Então, bons hábitos alimentares, exercício físico, vamos voltar, gerenciamento do estresse, espiritualidade, tudo isso faz parte de uma futura longevidade saudável, amigos, né? Isso tudo faz uma vida saudável e com energia. É isso, né? Doutora, a senhora está atendendo como nutróloga onde? Diz pra gente, quem quiser lhe procurar, aonde que pode lhe achar? Olha, eu faço parte agora, recentemente, da equipe do Santé Cancer Center. Recebi um convite deles e fiquei muito honrada em fazer parte dessa equipe. Trabalho também um período na Vita, continuo atendendo na Vita. Esses são os atendimentos particulares. Marisa, eu queria voltar lá no começo, quando a gente falou do porquê nutrologia. Por que nutrologia, doutora? Porque essa é uma história interessante. Essa é uma história interessante. Eu precisei acompanhar as questões de peso da minha filha desde que ela tinha 5 anos, de gerenciamento de crescimento e acompanhamento do peso. Aquilo para a gente foi um grande desafio. Sim. E eu precisei estudar para isso. Eu não entendia muita coisa do que eu precisava fazer para uma criança que só comia arroz e feijão, porque eu nem sequer levava para casa bolacha, refrigerante, chocolate, isso não fazia parte da rotina dela. Como é que eu ia tirar o prato de arroz e feijão da frente dela? Isso era um grande desafio. Então aí eu comecei a estudar. 2 anos atrás, eu fui convidada para participar do Congresso Brasileiro de Nutrologia. Entrando numa dessas palestras, encontrei com um aluno meu, um aluno meu aqui da Uniplac, dando aula. Eu disse, olha só, olha que legal, tipo, nossa, parece que eu gosto desse negócio mais do que o normal. Eu já estava com 18 anos de carreira. Sim. 18 anos de carreira em Lages, né? Atendendo basicamente de geriatria. Digo, olha, eu gosto disso.
imediatamente já conversei com ele, como é que eu faria para fazer a prova de título e tudo mais. Ele disse, ó, tu deve estar maluca, depois de tanto tempo, com a tua carreira estabilizada em Lages e tudo mais, tentar, mas você vai fazer... Mas sabe, doutora, eu entrevistei aqui a doutora Maria Cristina, entrevistei algumas mulheres que mudaram a carreira aos 50 anos, aos 40 e poucos anos, não que deixaram de fazer o que estavam fazendo, mas deram outro direcionamento. É muito legal o teu depoimento, porque é isso. A gente pode mudar o que não está fazendo bem a qualquer momento. A qualquer momento. E aí, essa é o moral dessa história. Sim. E aí, ele disse, a prova é em 3 semanas. Ele disse, submete teu currículo e tenta fazer a prova. Então, a gente ia para o Grande Prêmio de Fórmula 1, isso foi em 2022. 22, isso. Eu disse, quer saber? Custa nada, né? Não. Eu juntei o meu currículo, submeti para a banca, fui aprovada, fui prestar prova. Excelência sem documento, aquela bem... Sim. Sem mas eram 18 anos, né? de prática clínica. Então, nunca jogue, não se subestime e não jogue fora o seu conhecimento. Exatamente. Fiquei por 2 questões. Digo, opa, tem alguma coisa legal aqui acontecendo. Olhei para o marido, pensei comigo. Tá, já entendi que da parte de nutrologia pura, eu estou entendendo. Então tá, nutrologia pura eu sei. Eu não posso me intitular porque eu não tenho o selo da especialidade, eu não tenho prova de título. Tá bem. Eu não entendo nada da parte hospitalar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pós-graduação da parte de hospitalar, e aí, se eu tenho que fazer as coisas, eu vou fazer bem feitas. Sim. Aí fui estudar, fazer a pós-graduação de nutrição enteral e parenteral. Porque aí seria a formação em nutrologia completa. Tá, já que é para ter um desafio, então vamos fazer direito, né? Sim, vamos fazer direitinho. Resolvi estudar lá, ia eu quinzenalmente a São Paulo para fazer. Olha, eu fui a São Paulo de todas as formas no ano de 2023. Sim. Você não imagina quantos quilômetros rodados eu fiz. É outra coisa bem característica que eu acho que a gente tem que não perder. É não perder os sonhos, não perder objetivos, né? Sim. Então, assim, acontece muito a síndrome do ninho vazio quando a gente está no climatério. Aquele papel de mãe, levar na escola, trazer na escola, não sei o quê, ele se acaba, né? E acontece esse vazio. E a gente tem que saber remodelar a vida. Isso. Ter novos desafios. A tua filha ainda está contigo, na tua casa e tal, mas eu tô falando porque meus filhos já saíram e eu tive que rever algumas coisas, alguns papéis, né? E acontece junto com o climatério, normalmente, né? Então, são alguns desafios e a gente está aqui nesse podcast exatamente para contar a história de mulheres, assim como a doutora Camila, né, que tem coragem de percorrer depois, com uma vida estabelecida, com uma vida tranquila, tal, percorrer quilômetros atrás de uma nova especialidade. Né? Tive muito apoio, aí tenho que colocar muito apoio, tanto do marido quanto da filha, porque quando eu resolvia que eu ia me desesperar, que eu achava assim, não, meu Deus do céu, eu não entendo nada disso, como eu sou burra, e agora o que eu vou fazer? A Sofia, que é a filha, era a primeira a me dizer, mãe, calma, falta pouco. Agora falta nutrologia, pouco. Né, Camila, ela envolve todo o metabolismo, todo o metabolismo do corpo. Traduzindo assim, a gente é uma usina, né? E acontecem muitas transformações dentro do nosso corpo que dependem do combustível que a gente coloca nele. Né? Depende da carne para formar um músculo, depende dos fitoativos, das verduras, dos minerais, da hidratação e de tudo que está funcionando, de todo o subsídio que você vai colocar para dentro do funcionamento da máquina. E bioquímica é um bicho complicado. Bioquímica, fisiologia, histologia, é um bicho complicado, né? Então, assim, é uma especialidade
que procura manter o equilíbrio das coisas, procura manter o organismo em equilíbrio, atuando através da alimentação e, quando não se consegue com a alimentação, com uma boa suplementação, né? Veja que é o combustível, né? Quando a gasolina ela não está suficiente, a gente vai lá e põe no carro uma gasolina aditivada ou um suplemento para que aquele carro funcione um pouco melhor. A analogia de maneira pobre é essa. A gente precisa desse combustível para fazer as biotransformações, a gente precisa de mitocôndria funcionando bem, que é um órgãozinho bem, uma organela bem pequenininha. Que produz energia que nos faz funcionar. Que produz energia que nos faz funcionar, e ela é dependente de determinados nutrientes, né? Por isso é tão importante hábitos alimentares saudáveis e diversificado. Exatamente. Né? Para a gente ter todos os nutrientes. Então, nutrologia, eu acredito que seja realmente um grande desafio. Não, e é a especialidade do futuro, né? Porque agora a vertente da medicina está se virando novamente para o básico. Então, nós estamos voltando para restabelecer tudo que foi perdido. Então, tecnologicamente, inclusive, tanto no desenvolvimento de bons suplementos com qualidade, quanto no desenvolvimento de alimentos com melhor biodisponibilidade também. Exatamente. Biodisponibilidade, eu noto assim que na minha profissão, como farmacêutica, os ativos, eles não mudam, não se inventa a roda. Não. Se inventa se melhora, se incrementa a biodisponibilidade, né? E também outra coisa que como farmacêutica eu percebo é que assim, você tem que saber fazer as combinações. Exatamente. Dos nutrientes, né? Porque um depende do outro. Exatamente. Né? Por exemplo, eu preciso de zinco para que o magnésio funcione, eu preciso de vitamina B1, B2, B3 para que eu produza coenzima. Senão, né? Não vai ter. Senão não vai ter. Então, assim, suplementação é uma coisa séria, né? É uma coisa séria. E não é para qualquer um fazer, hein? Não. E não basta chegar ou na farmácia ou na gôndola do supermercado mesmo, porque o supermercado tem, e ir pegando qualquer coisa. Isso precisa de uma orientação. Nem se informando na internet, porque às vezes o que é bom para a vizinha, tu não tem o mesmo hábito alimentar da vizinha, tu tá com bastante silício, tu não precisa tomar silício. Morro de medo dessa parte. Voltando, vamos rebobinar um pouquinho, vou terminar de contar a minha história. E aí chegou no fim do ano, eu já estava completamente surtada, né? A última semana mesmo, Sofia dizia diariamente: mãe, só mais um pouquinho, mãe, só mais um pouquinho. E aí fui para São Paulo aquela última semana, fiquei lá no hotel, enfurnada, estudando 24 horas por dia. E aí fiz as duas provas, realmente. Fiz a prova de nutrologia, a prova de nutrição enteral e parenteral, e fui aprovada nas duas, entre as 10 primeiras do país. Nossa, parabéns! Olha, temos uma grande profissional aqui ao nosso alcance. Vim com a plaquinha de honrar o mérito, e realmente, sem falsa modéstia, merecida. Sim. E aí, voltar para Lages e implementar uma nova carreira, também um grande desafio. Sim. Um grande desafio que foi acolhido, graças a Deus, muito bem acolhida pelos colegas. Sim. Porque, como tu falou, essa especialidade ela se relaciona com as outras. Agora, por exemplo, tu vai atender lá no centro de oncologia, né? É muito importante o paciente oncológico estar bem nutrido. A nutrologia no paciente oncológico muda o prognóstico. Exato. Olha só a importância disso. Muda o prognóstico. Então, ajuda tanto na questão terapêutica, quanto prolonga a vida, quanto melhora a qualidade de vida. Como melhora o tratamento. Ajuda nos efeitos colaterais do tratamento. Toda a função. E os colegas tiveram essa visão. E aí já me chamaram para participar da equipe. Então, acho muito que legal. Vai ser um trabalho bem diferenciado. Não, acho que é muito importante. Eu sempre acreditei nisso, que a gente tem que trabalhar o paciente como um todo. Eu acho que isso também a medicina E essa questão da visão mais holística e abrangente em cima de qualquer tratamento que você vai fazer, não só do tratamento oncológico, ela é muito importante. Como eu estou te dizendo, a medicina hoje está tendo que olhar para a tecnologia, mas ela também tem que resgatar o básico bem feito. Porque a gente é gente.
Resumidamente, nós somos gente, né? Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, de uma breve conversa que eu tive com a doutora Camila. A gente poderia ficar aqui conversando por muitas horas, né? Se vocês quiserem deixar alguma pergunta ou algum comentário, deixem. Se vocês quiserem sugerir algum tema para a gente tratar aqui no nosso podcast, sugiram, que esse podcast é feito para você. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.